Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje vamos meditar o livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 6 em diante. Vamos falar da passagem que Jesus é ungido em Betânia. Pois bem, Jesus estava em Betânia, ele estava jantando na casa de Simão o leproso. E Jesus, estando à mesa, chega uma mulher com um frasco de alabastro com perfume de mirra. Essa mulher pega este perfume e despeja na cabeça de Jesus. Ela unge Jesus com esse perfume, com este óleo de mirra. Judas e alguns que estavam ali ficam admirados com este tesouro sendo derramado. Começa a questionar que poderia vender e distribuir o dinheiro aos pobres. Jesus, vendo que eles estavam incomodando a mulher, Jesus interveio em favor dela. Jesus pede para deixá-la. Ele diz que os pobres sempre vão existir e que ele não estaria com eles por muito tempo. Jesus ainda diz que aquele ato que ela estava fazendo, aquele óleo que ela estava derramando sobre ele, era em vista do seu sepultamento. Betânia, a cidade de Lázaro. Lázaro é amigo de Jesus e é aquele homem que Jesus ele ressuscitou. Lembra da passagem de Lázaro que Jesus ressuscitou? Lázaro, que era seu amigo? Pois bem, Betânia é a cidade deste amigo de Jesus, que Jesus ressuscitou. E Jesus estava ali na casa de Simão, o leproso. No livro de João vem dizer que Marta estava servindo o jantar e Lázaro estava à mesa com eles. E mais outras pessoas ali, da família de Simão, os apóstolos, os discípulos de Jesus, e também alguns curiosos, né? Que sempre estavam acompanhando Jesus. Estavam ali junto com eles, neste jantar. A palavra não especifica se ele estava curado ou não, mas dá para entender que ele estava curado da lepra. Pois os leprosos, na época, não poderiam conviver com as pessoas. Eles ficavam isolados em aldeias, em lugares distantes, para não contaminar as outras pessoas. Não existia a questão da saúde, na medicina na época não existia. Então, as pessoas não poderiam conviver com quem tinha alguma doença que contagiava, que contaminava as outras. E essas pessoas eram separadas, ficavam separadas, isoladas, para não contaminar as outras pessoas. E como Jesus estava ali, havia mais pessoas, provavelmente esse homem, ele já havia sido curado da lepra. E Jesus, ele traz esse acolhimento. Provavelmente aquele homem era um pouco excluído da sociedade, pois ele teve lepra. Mas Jesus, ele acolhe. Jesus veio para aqueles que estão marginalizados, aqueles que estão à margem da sociedade. Jesus janta na casa dele. Ele poderia ter ido jantar em outro lugar, em outra casa. Mas Jesus faz questão de estar ali com este homem, pois ele quer acolher, ele quer amar, ele quer cuidar. Ele quer fazer com que aquele homem sinta acolhido, sinta amado. Estando ali à mesa com eles, chega uma mulher. A mulher chega com perfume de mirra. Esta mirra é a mesma mirra que Jesus ganhou de presente quando ele nasceu. Olha que interessante, quando Jesus nasceu, ele ganhou o perfume de mirra dos magos, de um dos magos que foi visitado. Agora, já no final da sua vida, dos seus dias, ele recebe novamente a mirra. Desta vez, ele é ungido com a mirra. A mirra era considerada um tesouro, pois era muito cara. E são poucas pessoas que possuíam. Só quem tinha condições financeiras muito elevadas, né, que possuía a mirra. E aquela mulher, provavelmente, era tudo que ela tinha. Talvez a sua fortuna estava ali naquele óleo de mirra. E ela entrega para Jesus, ela derrama sobre Jesus esta mirra. E lá no livro de João vem dizer que ela beija os pés de Jesus, que ela chora e seca as suas lágrimas com os cabelos. Ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas
e seca com seus cabelos e não para de beijar os pés de Jesus. Aquela mulher, ela entendeu quem Jesus era. Ela entendeu as pregações de Jesus. Ela entendeu a palavra de Jesus. Ela sabia também que Jesus não estaria por muito tempo ali com eles. Ela sabia da maldade dos homens. Ela sabia o que aqueles homens eram capazes de fazer com Jesus. E ela já sentia no seu coração que era chegada a hora. E que talvez ele morreria da pior forma possível. Ela queria aproveitar o tempo de estar ali com ele. Ela queria entregar o melhor de si. Com suas lágrimas, dizer o quanto ela amava e quanto ela sentia. Logo, ele já não estaria ali com eles. Entrega aquilo que ela tinha mais de precioso para Jesus. Ela abre o seu coração. Aquela meia simboliza também o coração que ela abre para Jesus. A intimidade que ela tem com Jesus. O amor que ela tem com Jesus, com as pregações de Jesus, aquilo que Jesus fez. Aquela mulher entendeu e compreendeu a missão de Jesus, quem Jesus era. Jesus é Filho de Deus, trazendo a palavra para nós. Será que estamos entregando aquilo que é mais precioso para Jesus? O que temos mais de precioso para Jesus? Talvez hoje o que mais temos de precioso é o nosso tempo. Será que estamos gastando tempo com Jesus? Outro bem mais precioso que temos é o nosso coração. Jesus quer que nós abrimos o nosso coração para Ele, que nós entregamos o nosso coração para Ele, que nós temos intimidade com Ele. Jesus quer que sejamos íntimos dEle. Será que estamos tendo essa intimidade com Jesus? Aquela mulher, ela reconheceu quem Jesus era. E ela entregou aquilo que ela tinha. Ela entregou o seu coração. Tudo que ela tinha, ela entregou para Ele. Ela quis ali aproveitar o máximo que ela podia ali com ele, pois já estava chegando a hora. Ele fala, logo adiante, aquele ato que ela estava fazendo era em vista do seu sepultamento. Já chegava a hora. Judas, vendo aquele fluido tão caro sendo desperdiçado ali, Judas fica incomodado. Ele fala que poderia vender aquele perfume e distribuir para os pobres. Mas Judas não estava preocupado com pobre coisa nenhuma, pois a palavra fala que ele era ladrão. Ele estava querendo, era parte dele. Ele estava imaginando se vendesse, uma parte do dinheiro ia para ele. Pois ele cuidava do dinheiro daquele grupo, né? O dinheiro que eles recebiam para comer, para alimentar, também para ajudar outras pessoas. Ele cuidava, ele era tesoureiro, ele cuidava do dinheiro. Então, a parte do dinheiro ele roubava, ele ficava para si. E provavelmente ele estava pensando, né, que era o perfume era muito caro, então dava um bom dinheiro, uma parte poderia ficar para ele. Ele não estava preocupado nada com o pobre, ele estava preocupado com ele. Aquela mulher, ela entendeu quem Jesus era. Mas Judas, ele não entendeu, ele não compreendeu quem Jesus era. Judas que caminhou com Jesus, que viu os milagres, que viu os prodígios que Jesus realizava, e ele não abriu o coração, ele não converteu o coração dele. Ele continuou a mesma pessoa. Olha que ele caminhou anos com Jesus, vendo tudo que Jesus fazia, mas não entendeu o propósito de Jesus. Talvez corremos o risco de estar caminhando, de estar indo para a igreja, de estar servindo até em ministérios, tendo cargos na igreja, mas corre risco de sermos como Judas, de estarmos ali apenas na superficialidade, não na intimidade. Talvez achamos que estamos fazendo a coisa certa, achamos que estamos caminhando segundo a vontade de Deus, mas corre o risco de estarmos na superficialidade, estarmos vivendo algumas más inclinações, como egoísmo, quantas outras realidades. Jesus, vendo que eles estavam aborrecendo aquela mulher, Jesus interveio em favor dela. Jesus acolheu, ele recebeu aquele ato de amor, de entrega que ela teve com ele.
Ela abriu o coração para o Senhor. Ela entregou aquilo mais precioso para ele, que ela tinha para ele. Então, Jesus recebe, Jesus acolhe esse ato de amor, esse ato que ela teve com ele. Jesus intervém em seu favor. Ele diz que os pobres sempre vão existir. Eles sempre vão ter pobres. Mas que ele, Jesus, não estaria ali com eles por muito tempo. Jesus não está dizendo para não sermos caridosos, não ajudar os pobres. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele fala que os pobres sempre vão existir. Que é uma obrigação nossa de cristãos batizados sermos caridosos, exercer a caridade, ajudar aqueles que precisam, que necessitam, é uma obrigação nossa. Isso não é algo que deveria ser contado, levado em consideração. Não, é uma obrigação nossa, de como os cristãos ajudar sim as pessoas que precisam. Mas muitas das vezes corre o risco de acharmos que porque estamos ajudando, porque estamos dando uma cesta básica, porque estamos fazendo isso e aquilo, que é o suficiente. Que já é o suficiente, que não precisa ir além, fazer algo mais, não. Talvez corra esse risco de pensarmos dessa forma, de acharmos isso, que porque estamos fazendo uma caridade, que já somos bons o suficiente. Não, o Senhor quer que tenhamos intimidade. Ele quer que tenhamos intimidade com Ele. Que abrimos o nosso coração, que entregamos o nosso melhor, nosso tesouro, aquilo que temos de melhor para Ele. Ajudar os pobres sempre vão existir. Ajudar os pobres é uma obrigação nossa. Mas abrir o coração verdadeiramente, ter intimidade verdadeiramente com Ele, é isso que Ele quer de nós, é isso que Ele quer que nós façamos. A mulher, ela teve essa intimidade com o Senhor. Ela entregou aquilo que era mais precioso para Ele. Já vimos situações que as pessoas falam que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, faço aquilo. Mas que na realidade a gente vai ver o coração da pessoa já está um pouco endurecido. É como Judas vivia ali com Jesus, mas tinha o coração fechado. É tanto que ele entrega Jesus para ser morto, para ser crucificado. Igual outro dia eu estava vendo uma situação de Frei Gilson, que ele está construindo uma igreja, um santuário, se não me engano. Eu não me aprofundei no assunto, mas eu vi, assim, por alto, né? De forma esporádica, que ele está construindo um santuário. E me parece que é uma obra bem cara, né? Eu ouvi alguns comentários que poderia pegar esse dinheiro e ajudar os pobres, matar a fome dos pobres. Eu fiquei pensando nessa passagem. Jesus quer algo mais. Deus quer algo mais. O que esse homem está fazendo é algo mais. Pois a nossa vida é tão breve, tão curta. E passa tão rápido. Qual o risco de chegarmos à nossa velhice, chegar à nossa hora de partir, não ter tido intimidade com o Senhor? Talvez nós até desculpamos, fazemos outras coisas, ajudamos os pobres, damos esmola, e isso justifica por não termos tido uma vida de intimidade com o Senhor. E chega a hora da nossa partida, o que conta é o nosso coração, a nossa intimidade, aquilo que mais precioso temos a oferecer ao Senhor. Ser uma alma caridosa, isso já é um dever do cristão. Mas talvez chegue a nossa hora de partir e vamos ver que vivemos a vida toda se ocupando com outras coisas, se ocupando com coisas fúteis e não gastando tempo com o Senhor, não se ocupando com o Senhor. Então, meus irmãos que estão vendo esse vídeo, esse é o tempo propício para termos intimidade com o Senhor. Estamos no final da quaresma, deste ano de 2026. É o tempo propício para olhar essa palavra com mais profundidade, para abrir o nosso coração
para ter essa intimidade com o Senhor, para entregar aquilo de mais precioso que temos para o Senhor, nosso tempo, nosso coração. Abraão entregou aquilo que ele tinha mais precioso para o Senhor, teu filho. Abraão entregou seu filho Isaque para Deus. Nós que temos entregado ao Senhor. Aquela mulher entregou tudo que ela tinha, o óleo, algo caríssimo para Jesus. E nós que temos entregado ao Senhor. Ajudar o pobre é uma obrigação nossa. Sermos caridosos é uma obrigação nossa. É um dever do cristão. Me corre o risco de estarmos caminhando com o Senhor e de não estar vivendo uma vida de intimidade. Ainda estamos presos nas coisas que não têm tanta importância. Talvez nos prendemos em coisas que não têm tanta importância. Mas aquilo que é mais essencial, nós deixamos. O tempo para meditarmos e aprofundarmos um pouco mais. Uma palavra que é muito rica em detalhes, dá para aprofundar ainda mais. Mas o que o Senhor chamou mais minha atenção foram esses pontos que eu trouxe aqui no vídeo. Mas vamos orar pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de intimidade com Ele. Que o Senhor nos dê a graça de enxergar enquanto Ele se entregou por nós, por amor a nós. Que também possamos aproveitar o máximo que pudermos o nosso tempo, da nossa vida. Passa tão rápido. E gastar um pouco mais com Jesus. Pai amado, Pai querido, ajuda-nos, ensina-nos a reconhecer quão grandioso és tu. Que possamos, Senhor, entregar aquilo mais precioso que temos para o Senhor. Talvez o nosso tempo, mas acima de tudo, Senhor, o nosso coração. Possamos abrir para Ti, entregar para Ti. Que possamos ter uma vida de intimidade contigo, Senhor. Talvez é difícil ter uma vida de intimidade, mas que o Senhor possa nos ensinar a nos conduzir a ter uma vida de intimidade, Pai. Não queremos ser como Judas, Senhor, que enxergou apenas o externo, as coisas banais, mas que possamos ser como aquela mulher que entregou o que mais de valioso ela tinha para Ti. Acolhe, Senhor, a nossa oração. Acolhe, Senhor, o que estamos entregando a Ti nesta hora. Recebe, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.